Quem diria que o nerdzinho tímido lá do começo de Dandadan, aquele mesmo que era zoado na escola por gostar de alienígenas, acabaria chamando a atenção da mulherada e criando o cenário mais improvável de todos, um belo de um harém. De simples estudantes humanas até garotas alienígenas, várias acabaram caindo nos encantos do nosso protagonista, um jovem que, convenhamos, nem suas quintamas tinha na maior parte da história. E mesmo assim, virou o centro emocional e romântico da cidade Kamigoye. Mas antes da gente tirar conclusões precipitadas achando que Dandadan é só mais um eti genérico com harém, onde toda personagem feminina apresentada se apaixona automaticamente pelo protagonista, vale lembrar, a obra é justa. O mesmo acontece com os novos personagens masculinos, que também se apaixonam pela Momo no decorrer da história. O caos romântico aqui é democrático, só que o foco de hoje é ele, Okarun. Vamos mergulhar em todas as garotas que ele pegou ou quase isso. Então pegue a sua bola dourada e clique no botão do like e com a sua outra bola dourada clique no botão de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos do universo de Dandadan. Vamos então começar por ela, a cópia perfeita da Momo Ayase, só que com cabelo cor-de-rosa, Aira Shiratori. O encontro entre Aira e Okarun aconteceu de uma forma completamente normal, um esbarrão rápido, sem grandes expectativas. Naquele momento, Aira era o retrato da garota popular, bela, confiante e admirada. E para surpresa de zero pessoas, ela manipulava com facilidade os garotos ao seu redor, usando sua aparência como isca e desprezando eles por serem facilmente influenciáveis. Ao cruzar com Okarun, não foi diferente. Ela fez exatamente a mesma coisa que já estava acostumada a fazer. No entanto, a virada de chave para Aira foi quando ela acabou entrando em contato com uma das esferas douradas do Okarun. Quem diria, né, que ela acabou pegando na mão ali a bola do Okarun, que fez ela despertar a capacidade de ver espíritos e numa convicção absurdamente exagerada, ela passou a acreditar que tinha sido escolhida pelos deuses a combater o mal. E convencida desse papel, ela passou a ver a Momo como a sua inimiga demoníaca e chegou até o ponto de tentar exorcizar a Momo, mas foi só depois da batalha contra a acrobata sedosa é que as coisas realmente mudaram, quando a Aira acabou sendo salva pelo Okarun naquele momento, mesmo que bem no fim nós saibamos que quem salvou ela de verdade foi a Momo e a acrobata. Isso acabou desenvolvendo na Aira um sentimento muito grande de gratidão e admiração pelo Okarun, e sem conseguir tirar ele da cabeça, ela acabou caindo de cara nos livros mais 18 do pai dela, e por isso jurava que se você gostasse de alguém, bastava se confessar e beijar a pessoa logo em seguida. E falando em beijo, os dois quase se beijaram quando Okarun cai por cima da Aira e os dois são flagrados pela Momo. No fim, a situação foi resolvida, Okarun acabou dando um fora na Aira, mas ela se mantém firme gostando dele, mesmo que esse gostar seja mais resultado do seu narcisismo e complexo de Deus do que um amor genuíno. Já nossa próxima personagem foi um pouco mais direta ao ponto. Tacou logo um beijão no Okarun, logo de cara, e já estava querendo pedir ele em casamento também. Sim, estamos falando dela, Vamola. Sua chegada à Terra foi tudo menos sutil. Ela estava fugindo de uma invasão alienígena que destruiu praticamente toda a raça e o planeta dela, inclusive num flashback muito triste, e carregava um último desejo de sua mãe adotiva: encontrar um parceiro forte que pudesse ajudá-la a preservar a linhagem suméria. Só que para Vamola, naquele momento, a força era o único critério que ela conhecia para escolher um esposo, e a melhor forma de testar isso era descendo o braço em todo mundo. No meio dessa missão peculiar, ela acabou enfrentando a Momo e Okarun, e mesmo sem ter sido derrotada diretamente por ele, foi o envolvimento dele na batalha e principalmente o fato de ter aberto o traje dela que, aos olhos de Vamola, selou o destino dos dois. Estavam ligados, eram marido e mulher. Bem no fim, a motivação da Vamola era clara e objetiva: cumprir a sua missão. Ela não chegou a efetivamente se apaixonar pelo Okarun assim como a Aira, mas ao mesmo tempo, assim como a Aira, ambas não entendem muito bem os conceitos humanos de amor, afeto ou relacionamento. Só que no caso da Vamola, isso acontece por ela ter crescido apenas entre mulheres guerreiras e todo o mundo dela girar em torno de combate, sem espaço algum para o romance.
E a virada de chave da personagem veio quando Okarun explicou para Vamola que não poderia se casar com ela, pois já estava apaixonado por outra pessoa. Diga-se de passagem e de forma implícita, a própria Momo. E diante da sinceridade de Okarun, Vamola deixou de ver Okarun como um marido em potencial e passou a valorizá-lo por quem ele é. Um aliado confiável e uma pessoa querida, e a partir disso, eles começaram a focar exclusivamente em conter a ameaça da invasão Kur. Já a nossa terceira candidata ao harém do Okarun não só já conhecia ele, como na verdade era presidente da classe do Kentakakura. E o que fez ela começar a olhar por Okarun com outros olhos foi quando ele liberou os poderes da Vovó Turbo para defender a honra da Momo. No geral, as pessoas não conseguem ver essa forma do Okarun por se tratar de um poder espiritual, mas a representante não só presenciou toda a cena, como isso confundiu a cabeça dela, que já acionou a própria imaginação e começou a fanficar que o Okarun, na verdade, era um vampiro. E para alguém completamente apaixonada por romances sobrenaturais, isso era mais que suficiente para colocá-la no centro de seus devaneios. E embora Rin quisesse confrontar o Okarun sobre a transformação, ela não queria soar como uma louca, então só quando ele se transformou pela segunda vez que ela realmente foi atrás de confrontar ele. Só que as coisas só começam a esquentar quando ela começou a impedir tanto a Momo quanto a Aira de verem o Okarun, porque ela estava aparentemente tentando defender ele das garotas que só queriam se aproveitar dele. Mas quando o Okarun estava sofrendo bullying lá dos colegas por gostar de alienígena, ela não fez absolutamente nada, né? Enfim, a representante nunca chegou a se confessar de forma explícita pro Okarun, talvez por insegurança ou por ver como ele claramente já gostava de outra pessoa, mas a cara dela não nega. Toda vez que o Okarun tá por perto, ela acaba ficando corada, mas isso pode ser apenas porque o poder do Okarun acaba se assemelhando muito com o de um vampiro. E antes de irmos para a personagem tão aguardada, nós temos uma outra chamada Kouki Yukishiro, uma personagem recém-apresentada no mangá que começou como vilã, mas com o passar dos capítulos, nós acabamos descobrindo que ela estava sendo chantageada com uma história bem bad vibes. Na verdade, até o momento não foi dado indícios de que ela gosta do Okarun, mas eu também não duvido nada que ela vá acabar se apaixonando pelo homem também. E agora sim, podemos falar dela, Momo Ayase, a garota que viu o Okarun quando ele ainda era um Zé Ninguém. Os dois se conheceram quando Momo o viu sendo zombado pelos colegas de classe e, movida pela própria personalidade, interveio naquela situação. A princípio, ela não tinha intenção tão grande de estreitar os laços com ele, mas também não estava fechada a isso, já que tudo mudou quando os dois apostaram que espíritos e alienígenas existiam. E em meio às missões que eles cumpriam, combates paranormais, trocas de farpas e por aí vai, um sentimento começou a crescer. Inclusive, um dos momentos mais fofos dele foi animado na segunda temporada, quando a Momo começa a bater os dedos na mão do Okarun com a clara intenção de ter um contato físico. Mas o lerdão, que só é lerdo para ver as investidas da Momo, ficou constrangido e disse que não sabia que tipo de jogo era aquele. Com o passar dos capítulos, aos poucos, os gestos entre eles foram se tornando mais íntimos, não necessariamente românticos, mas cheios de significado. Momo, orgulhosa e teimosa, expressava o seu afeto em pequenas atitudes. Ao dividir comida, andar ao lado dele depois da aula ou ficar acordada esperando pela sua volta. A gota d'água emocional aconteceu com a armadilha de Reiko Kashima, quando Momo foi forçada a encarar a verdade sobre seus sentimentos e ouvia a voz do Okarun o tempo inteiro. Mas o ápice foi quando ela deixou um bilhete escrito "Eu te amo", deixado ao lado do prato de curry dado para o Okarun. Ou melhor, eu menti para vocês, porque o verdadeiro ápice veio com a confissão do Okarun, validando todo aquele sentimento que os dois sentiam um pelo outro. No meio de uma situação extrema, ele admitiu que não suportava a ideia de viver longe dela e diz "Eu te amo". A Momo, por outro lado, não respondeu imediatamente, não por falta de sentimento, mas porque sabia que ainda havia batalhas a enfrentar. Presa a uma maldição, ela pediu para que ele voltasse mais tarde para que pudessem conversar como realmente mereciam e o Okarun poder se confessar mais uma vez e dessa vez direito. Desde então, mesmo sem o rótulo, o vínculo entre eles se tornou claro. Com cada provocação carinhosa, com cada momento de silêncio compartilhado, Momo demonstrava que já havia feito a sua escolha. Mesmo sem verbalizar diretamente, era evidente. Okarun era a pessoa mais importante da sua vida. E para ela,
isso bastava. E com isso, chegamos ao fim dessa nossa jornada pelos corações ou quase corações que bateram pelo Okarun em Dandadan. No entanto, entre todas essas quase namoradas, foi a Momo Ayase quem realmente conquistou o coração do Okarun. Desde o primeiro gesto de amizade, ao defendê-lo dos valetões, até ao simples gesto de deixar um recado falando que o amava, a única que realmente chegou a amá-lo de verdade foi a Momo. E como vocês já devem ter percebido, no universo de Dandadan, o romance não é um enredo paralelo. Ele está entrelaçado diretamente às batalhas contra alienígenas e demônios de cueca. E mesmo que o Okarun tenha sido alvo de paixões diversas, a sua escolha final reafirma a força de um vínculo que vai muito além do superficial e se aproxima muito até do sobrenatural. E agora eu quero saber de você qual dessas pretendentes trouxe o melhor momento de ciúme, humor ou emoção. Deixa nos comentários o seu favorito e, claro, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder os nossos próximos vídeos sobre o universo de Dandadan. E agora, caso você queira relembrar a história completa de Momo e Okarun, você pode assistir esse vídeo que vai aparecer na tela agora para você, beleza? Até a próxima, tchau!